Então, senhores, dando continuidade ao assunto de circunferência, nós vamos trabalhar essa parte aqui. Mas antes, vamos lembrar aqui. O que vem ser o ângulo central? Na aula passada a gente viu na aula, né? É aquele ângulo cujo, a palavra, ó, o vértice dele é o centro da circunferência. Por exemplo, se bem que eu tivesse x, ó, lembre que aqui existe um arco, né? Aí aqui eu tenho o arco AB, que a gente representa assim, ó. Resumindo, qual a definição de ângulo central? Que o nosso ângulo central, que é o x aqui, ó, representado por x, ele é igual ao nosso arco. Quem é arco? Essa distância aqui, ó. Nosso arco AB. Assim que a gente representa arco. Essa é a definição de ângulo central, viu? Por um acaso eu tiver 60 graus aqui, pronto. X, que é o ângulo central, ele é igual à medida do arco. Quem é a medida do arco AB? 60. Então aí nós teríamos o valor de x. A ideia aqui é que a gente entenda que o ângulo central, ele é igual ao arco. Não esqueça que aqui nós temos dois arcos. Temos esse arco e temos esse outro aqui, ó, o maior. Só que lembra como é que eu represento o maior? Um exemplo. Como é que eu ia representar esse arco maior? Era só escrever assim, ó. A passa por P e vai para B. Ó, então ele é o arco maior e aqui é o arco menor. Certo? O que vem ser o ângulo escrito? É um ângulo cujo o vértice é um ponto na circunferência. Aqui o central, o vértice é o centro. E aqui é um ponto na circunferência. Então aqui eu tenho um ângulo X como base, né? Tem um arco AB. Qual é a definição de ângulo escrito? Que o meu ângulo inscrito, que é aquele ângulo onde o vértice é um ponto na circunferência, ele é igual ao nosso arco, esse arco que representa ele aqui, ó, o arco AB, porém dividido por 2. Se por um acaso eu estivesse dizendo que esse arco aqui era 80 graus, qual era a definição de ângulo escrito? Ângulo escrito, que é o ângulo X, ele é igual a quem? O nosso arco. Quem é o valor do arco? 80, porém é dividido por 2. Logo, nosso arco ia ser, nosso ângulo escrito seria 40. Pronto. A definição é essa, viu? Agora, quando nós temos ângulos onde o vértice não pertence à circunferência, aqui pertence porque é o centro, aqui pertence porque é um ponto na circunferência, né? Nós vamos ver agora que vai ter casos que nós não temos isso. Olha só esse exemplo. Aqui X, aqui é o meu arco AB, e aqui é meu arco CD. O que nós vamos fazer nesse caso? Senhores, a medida desse ângulo X, ele vai ser assim, ó. Ele vai ser a medida, olha só, quem é que representa X aqui? Ó, o arco, apesar de não ser central, é AB. Mas, ó, esse aqui não é o oposto desse? Pega o oposto lá. Quem é o oposto? CD. Porém, eles dois dividido por 2. Pronto. É isso aí que nós vamos ter que aplicar, viu? Certo? Isso aí que nós vamos aplicar. Um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu tivesse assim, esse arco X, e aqui eu tivesse 30, e esse maior que fosse 60. Como é que eu ia achar o valor desse X? É muito simples, ó. Quem é X? É a soma dos dois aqui, ó. 60 mais 30, porém, dividido 2. Logo, X ia ser quem? 90. Dividido por 2, logo, X ia ser 45. Tranquilo? Observe que apesar de não pertencer à circunferência, ele é interno. Quando ele é interno, a gente soma os dois ângulos e divide por 2. Agora, esse outro caso. Olha que o vértice desse ângulo aqui, ele é externo à circunferência. Ó. Ele não é inscrito, porque ele não é um ponto na circunferência. E ele não é central, porque ele não é o centro da circunferência. Ó. Ele é externo. Esse aqui, apesar de não ser escrito, ó, por que ele não é escrito? Porque ele não é um ponto na circunferência. Esse vértice desse ângulo. Viu? Não estou falando desses outros, não. Estou falando desse ângulo especificamente. E ele não é central. Ó, esse aqui. O que vai acontecer aqui? Ó, quando ele é interno, a gente não soma. Quando ele é externo, que é esse x aqui,
né? Quando ele é externo, ele é a medida desses dois arcos aqui, ó. Ó, senhores. Desse arco menor, que é AB, e desse outro arco maior. Viu, ó? Certo? Quem é X? É a medida do maior. Quem é o maior aqui para nós? É o CD. Ele não é maior que o AB? Então nós vamos pegar o maior, o CD. Nós vamos pegar a medida do arco maior. Subtrair do arco menor, que é nosso arco menor, AB, e dividir por 2. Pronto, o que mudou foi o seguinte: quando ele é interno e ele não, o vértice não pertence à circunferência, a gente soma os dois arcos e divide por 2. Quando ele é externo, a gente subtrai o maior do menor e divide por 2. Viu? Vamos ver um exemplo aqui que talvez fique mais fácil para vocês. Vou botar aqui 50 aqui e vou botar aqui nesse maior 130. Vamos lá aplicar a regra. Aqui, ó. A medida desse ângulo externo à circunferência, que não tem relação nenhuma do vértice desse ângulo com um ponto na circunferência, né? Não existe, não pertence o vértice. Então nós vamos pegar aqui o arco maior, subtrair do arco menor e dividir por 2. Logo o x vai ficar quanto? 150 tira 130, tira 50, sobra 80, que nós vamos dividir por 2. Logo x é igual a 40 graus. Né? Então, isso aí é a última parte de relação de ângulo à circunferência. Então, vamos lá recapitular. Ângulo central. O vértice é o centro da circunferência. Qual é a definição? Que ângulo é igual ao arco. Ângulo escrito é aquele ângulo onde o vértice é um ponto na circunferência. Qual é a definição? Que o ângulo é o arco dividido por 2. Esses dois casos, ele não é nem central e nem escrito. Por quê? Porque o vértice do ângulo, ele não pertence a um ponto na circunferência. Ah, mas aqui não pertence o que é o centro. Aqui, ó, não é o centro. Que não é um centro e é externo. Então a definição desses aqui, você tem que ter muito cuidado, viu?